Boa noite, meu nome é Deilson Corrêa da Silva, meu RA em 2007, 64615. Sou aluno do curso de Teologia da Unicesumar. Essa atividade faz parte da disciplina de pregação e práticas ministeriais. Eu vou falar nessa noite sobre o tema o que fazer quando chega a dor. Acontece muitas coisas, e muitas vezes a dor ela vem de várias formas. Quem sabe através da perca do emprego, quem sabe a perca de um parente, de um amigo chegado. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 7, verso 11 ao verso 16. E mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos tirar algo especial desse texto para nós nessa noite. O texto está dizendo assim, o título dessa passagem é o filho da viúva de Naim. Diz assim: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele, de modo, ou seja, de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amém? Que o Senhor abençoe os nossos corações para receber a sua palavra. O autor desse livro é o próprio Lucas, o também chamado de médico amado. Ele era um evangelista e nós podemos confirmar isso em Colossenses capítulo 4, verso 14, que diz assim: sauda-vos Lucas, o médico amado. William MacDonald, no seu comentário bíblico popular, fazendo uma análise do livro de Lucas, ele diz que possivelmente Lucas foi um escritor gentílico escolhido por Deus para escrever as Escrituras. Nos informa ainda que Lucas era natural de Antioquia e era médico por profissão. Ele também foi companheiro de Paulo por muito tempo. Ele fez uma coleta bem aprofundada sobre os acontecimentos daquela época, referindo-se a Jesus. E ele escreveu o seu livro mais ou menos aí, provavelmente no início do século, ou seja, dos anos 60 do primeiro século. O seu livro era endereçado a Teófilo, tanto o seu livro de Lucas como também o livro de Atos dos Apóstolos. Pelo título que ele deu realmente a Teófilo, ele possivelmente era um funcionário do governo, oficial do governo. Nós conferimos isso em Lucas capítulo 1, verso de 1 a 4, que diz assim: tendo muito elaborado uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, conforme nos transmitiram os que desde o início foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, achei também conveniente contatá-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, tendo já me informado detalhadamente de tudo desde o começo, para que tenhas plena certeza das coisas em que foste ensinado. Lucas ele faz questão de enfatizar que o seu evangelho, o evangelho de Jesus, ele é a oferta da salvação para todos, ou seja, é o evangelho da graça universal. E nós vemos algumas dessas passagens que diz claramente, nós podemos ver em Lucas 2:32, que Lucas 2:32, vamos ler aqui na Bíblia. Estamos localizando aqui, Lucas 2, verso 32, nos diz o seguinte: luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O evangelho de Jesus não era só para os judeus, mas ele era para todos, inclusive os gentios também, que eram pessoas que não pertenciam a Israel.
Jesus é apresentado como Filho do Homem, mostra a sua força, mas também mostra que ele era compassível, evidenciando assim a humanidade do Senhor Jesus. Mostra também que Jesus ele tinha interesse por todos, mas inclusive ele dava uma atenção especial aos pobres, aos marginalizados, às pessoas humildes. Nós vamos ler aqui alguns textos que nos falam sobre isso. Lucas capítulo 6, verso 20, nos mostra alguma dessas naturezas que nós temos falado. Abra sua Bíblia, ou ache o versículo, Lucas 6, verso 20. Diz assim: levantando ele os olhos para os discípulos, disse: bem-aventurados sois vós, os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Jesus também, ele dava atenção às pessoas na sua individualidade. Ele deu atenção a Maria Madalena, em Lucas capítulo 8, no verso 2, nós conferimos aqui na nossa Bíblia, diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ele encontrou com essa mulher e a libertou dos demônios que a atormentavam. Ele também usavam o seu poder, o próprio Senhor Jesus, ele atendia e dava atenção aos mendigos e também às pessoas de necessidade. Lucas capítulo 16, verso 20 e 21, nós vamos ler aqui na Bíblia. Na parábola do rico e Lázaro, diz assim: havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Então nós vemos aí o Senhor Jesus ele dando crédito àquelas pessoas, atendendo elas nas suas necessidades. A passagem de hoje que nós vamos considerar, ela se deu em uma pequena cidade chamada Naim. Ela era localizada ao sudoeste de Cafarnaum. E nós vemos em Cafarnaum, o Senhor também havia operado um milagre há uns dias antes. Ele curou o servo de um centurião, aliviando da sua enfermidade. Aquele servo, aquele centurião glorificou a Deus, porque o Senhor curou a sua pessoa. Lucas descreve esse triste e empolgante ocorrido com detalhes. Ele fala como Jesus agiu mediante aquele acontecimento. E dessa forma eu quero destacar aqui 3 atitudes que podemos tomar mediante a circunstância da vida, em especial quando nos deparamos com essas questões difíceis da vida. Eu quero, antes de falar com vocês, de entrarem nesses detalhes, contar algo que ocorreu há algum tempo atrás aqui em nossa cidade. Foi exatamente no dia 1 de outubro de 2016. Haviam pessoas que estavam felizes, contentes com o convite que haviam recebido de uma bodas de ouro. E então essas pessoas foram a uma viagem lá em Buritis comemorar as bodas de ouro de um servo de Deus. Dificilmente a gente vai em uma festividade dessa. E lá então foram para essas bodas de ouro, e depois das festividades houve ali um grande banquete, um grande jantar. E uma dessas pessoas, ele havia pegado o carro emprestado com seu filho, e nesse carro foram ele como motorista e 4 pessoas de uma mesma família. E no retorno, eles se envolveram em um acidente. Um carro invadiu a pista que eles estavam indo para Buritis, e eles retornando da festividade. E então houve esse grande acidente. E naquele dia, 3 pessoas foram ceifadas as suas vidas. O irmão Cleves Cândido, que era um dos líderes conosco, mas a irmã Juraci e o pequeno Gabriel. Naquele dia, aqui neste salão, onde estou falando neste momento, foram veladas 3 pessoas. Eu não pude falar naquele velório porque eu não me contive, mediante tão grave que foi aquele acidente e tão apegado que nós éramos àquelas pessoas.
E contudo eu quero então dizer para vocês que nós, mediante a situação que estamos vivendo, nós precisamos estar atentos a estas questões. E nós podemos ver nesse texto que nós lemos e tomar aqui a primeira atitude que precisamos tomar caso aconteça conosco ou com alguém próximo alguma questão grave, como temos falado. A primeira delas, nós precisamos olhar para as pessoas como Jesus olhava. Veja aí no texto que nós lemos, no capítulo 7, verso 13, como Jesus se deparou com aquele acontecimento. Jesus foi entrando naquela cidade e ele então deparou com aquele caixão saindo da cidade para que fosse enterrado o filho único daquela mulher. E o que Jesus fez? A Bíblia nos fala, vendo-a, capítulo 7, verso 13, vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. O Senhor sentiu grande compaixão por aquela mulher. Qual tem sido o meu olhar, o seu olhar, mediante as questões graves da vida, as dores graves da vida? Precisamos olhar como Jesus olhava. Aquela mulher, apesar de ser uma mulher, naquele tempo de Cristo, as mulheres, elas não eram tão valorizadas. Imagine agora uma mulher, não era uma simples mulher, ela era uma viúva. A morte já havia visitado o seu lar uma vez, ela já tinha passado por um sofrimento extremo. E agora a morte chega de novo, ceifando a vida do seu filho. É muito grave. E não era um dos filhos, era o único filho a quem ela agora tinha todo o seu amparo. Agora ela perde aquele filho. Você pode imaginar a dor daquela mulher? Jesus sentia a dor da pessoa. Ele não somente via a situação, mas ele sentia a dor da pessoa. Jesus teve grande compaixão daquela pessoa. Romanos capítulo 12, verso 15, nos fala que nós temos que chorar com os que choram. Temos chorado em ver a situação das pessoas, inclusive na era atual que nós estamos. O segundo ponto que precisamos ver, a segunda atitude, nós temos que fazer algo, temos que ter uma atitude, nem que seja um conforto. Foi o que Jesus fez. Olha o que ele fez na segunda parte do verso que lemos, capítulo 13, segunda parte. O Senhor disse, não chores. Jesus confortou aquela mulher. Mas o que é isso? Não chores, não chorar por um filho que ela havia perdido. Mas o Senhor tinha algo especial para ela. Naquela época, ela não era valorizada como nós falamos, agora ela perde o seu filho. Precisamos agir como Jesus. A Bíblia fala que Jesus olhava para as pessoas e tinha grande compaixão com elas, que elas estavam como ovelhas sem pastor. Precisamos ouvir, olhar para as pessoas e também tomar uma atitude. Jesus tomou uma atitude. Precisamos falar algo para elas e perguntar: o que posso fazer para aliviar o seu sofrimento? Em terceiro e último lugar, nós precisamos também, como Jesus, nos colocar no lugar das pessoas e mostrar para elas que há uma solução, que em Jesus há uma solução. Jesus não tem um poder limitado, Jesus tem poder sobre todas as coisas. Temos várias passagens na Bíblia, Jesus repreendendo o vento e o mar, agindo assim, com poder sobre a natureza. Jesus também curou muitas pessoas que eram cegas, pessoas que eram paralíticas. Jesus curou aquelas pessoas. Jesus, o poder dele não é limitado, nós precisamos falar isso para as pessoas. Capítulo 7, no verso 14, o que Jesus fez? O Senhor Jesus chegando-se, tocou no esquife, parando os que o levavam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O Senhor demonstrou o seu poder ali, que nada é impossível para ele. Não há nada impossível. A multidão estava fazendo o seu dever. Elas podiam somente acompanhar aquele velório, podiam chorar com aquela mulher. Mas Jesus chega e mostra o seu grande poder. Manda que aquele jovem levante-se. Nós comparamos hoje com muitas mães que também estão acompanhando os seus filhos no velório. Não o velório porque eles estão mortos materialmente falando, mas estão mortos espiritualmente falando. Foram entregues bebidas, foram realmente entregues às drogas e muitas outras coisas terríveis. Essas pessoas precisam ouvir que Jesus
pode salvá-las, Jesus pode realmente dar vida a eles, ressuscitar como Ele fez com aquele rapaz. Jesus ressuscitou aquele rapaz, Ele pode ressuscitar também aqueles que estão mortos espiritualmente. E nós queremos dizer para você que Jesus nessa noite, Ele quer fazer algo especial em sua vida. E ao deparar com algumas pessoas em situação extrema, primeiramente nós temos que fazer como Jesus, temos que olhar para as pessoas como Jesus olhava. Essa é a primeira lição que vemos aqui. E a segunda lição que aprendemos é que nós podemos confortar as pessoas, podemos tomar as dores delas, dizer para elas como Jesus disse: não chores, posso fazer algo por você? Em terceiro lugar, nós aprendemos também que Jesus, Ele tem o poder dele é ilimitado, Ele pode todas as coisas, pode também ressuscitar ainda hoje pessoas que estão mortas espirituais, entregues realmente às drogas e muitas outras coisas. Eu quero aqui finalizar, agradecer ao Unicesumar pela oportunidade que tem nos dado de praticar a palavra do Senhor e de levar o Evangelho a pessoas que estão precisando. Amém? Que o Senhor abençoe os corações de todos nessa noite. Muito obrigado.